assim seja. Então, vamos lá? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que é o Espiritismo. Né? Então, a primeira ideia que me ocorreu é cada um de nós tem essa formulação em nós do que é o Espiritismo. Então, eu gostaria que cada um de vocês, mesmo que não comentassem, pensasse o que é o Espiritismo para mim. Né? Se alguém me perguntasse, você é espírita? O que é o espiritismo mesmo? E o que prontamente você responderia em termos de consciência? Porque às vezes as pessoas falam assim, você vai se apresentar, a primeira coisa que a pessoa pergunta é seu nome, e isso vem automaticamente. Meu nome é fulano, eu sou assim, né? É a sua consciência falando. Com relação ao espiritismo, como muitos de nós estão há muito tempo no espiritismo, e mesmo quem está há pouco tempo, tem a sua ideia do que é o espiritismo. Eu gostaria que vocês tivessem isso em mente, e de forma bem aberta e não conclusiva, para a gente conversar um pouquinho hoje. Tá? Então, o que é o espiritismo para cada um de nós? A princípio, eu vou falar o que é para mim. Né? Então, para mim, Adriane, o espiritismo é um conceito que me traz esclarecimentos profundos. Sem esses conceitos e esse esclarecimento, eu seria uma outra pessoa. Né? Então, é um conceito, são esclarecimentos que me dão uma diretriz de vida. Né? E aí, nesse sentido, eu concordo que ele tem aquele aspecto filosófico. Né? Ele me dá um princípio de vida. Né? E a minha ética e as minhas atitudes regem o que o Espiritismo propõe. Né? E vocês falarem assim, alguma coisa, você não concorda com o Espiritismo? Não, não, nada eu discordaria do Espiritismo. Porque mesmo que eu discordasse, ele teria argumentos em todas as suas fundamentações para que eu me esclarecesse. Né? Então, o não concordar seria, da minha parte, um não entendimento de algo que eu ainda não estudei, que eu ainda não me esclareci. Então, para mim, o Espiritismo é isso. Né? Então, vamos lá. E segundo Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec, quando ele foi convidado, historicamente, para então, através do seu amigo, que seguia todas as manifestações das mesas girantes, né? Que era um fenômeno na França, e as pessoas corriam atrás para perguntar para os espíritos coisas fúteis, né? Do dia a dia, era até um espetáculo, mas que, de uma certa maneira, Allan Kardec, percebendo que era um espetáculo, mas que tinham manifestações inteligentes através daquele espetáculo. Né? E o amigo que o convidou também percebeu isso. Então, para Kardec, e aí foi quando ele começou esses estudos sistemáticos metodológicos, que dá o cunho científico do Espiritismo. Então, o Kardec pegou, estudou todas aquelas manifestações de forma sistemática, metodológica, para entender o que então, que estava por trás de todas aquelas manifestações, que ele julgava ser inteligente. Né? Então, foi então que surgiu o Livro dos Espíritos, em 1857, ou seja, né, em 1856, talvez final de 1855, Kardec já estava debruçado sobre todos esses fenômenos aos quais ele foi estudando, angariando médiums, distribuindo todos os métodos científicos que ele usou para, então, surgir o Livro dos Espíritos. As perguntas, os médiums, as comprovações, a mesma pergunta para vários médiums no mundo todo, para chegar numa única resposta e dizer, não, essa resposta é comum para todos os médiums. Né? Então, é o cunho científico do Espiritismo.
Então, no Livro dos Espíritos, na introdução, Allan Kardec ele já abre toda a sua ideia e toda a sua fundamentação do que seria e do que é hoje o Espiritismo. Então, vamos lá. Espiritismo é espiritualismo? Vocês já pensaram sobre isso? Espiritismo é espiritismo? Espiritualismo é espiritualismo? Eles se esbarram? É a mesma coisa? Kardec humildemente disse: espiritismo é o espiritismo, este conceito que está nascendo através desse livro, que vai ser, então, um roteiro, o primeiro, do Espiritismo, mas já existia, o Espiritismo sempre existiu, então ele foi somente organizado. Por isso, Kardec é o codificador, o organizador, né? Mas o espiritualismo também sempre existiu. Então, o que seria o espiritualismo? O espiritismo se esbarra, sim, no espiritualismo, mas não é só o espiritismo que se esbarra no espiritualismo. As outras religiões também se esbarram no espiritualismo. Então, a partir do momento que você acredita que existe algo além do mundo material, além da matéria, você já é espiritualista. Você não precisa acreditar que nos espíritos e que esses espíritos se comunicam e que eles estão aí tendo uma troca conosco. Você não precisa acreditar nisso, né? Mas, a partir do momento que você acredita em algo além do mundo material, você é espiritualista. Então, o catolicismo é espiritualista? É. O protestantismo é espiritualista? É. Eles vão nos... Como é que fala? Eles vão achar que somos malucos em dizer isso, mas é verdade. Porque eles não são materialistas. Eles acreditam em algo a mais, né? E isso os torna espiritualista, incluindo o espiritismo, né? Então, espiritismo, catolicismo, protestantismo, todas essas religiões são espiritualistas, tá? Então, qual que é a diferença? O espiritismo tem uma plataforma, né, que se esbarra em outras religiões, como, por exemplo, o budismo. O budismo acredita na reencarnação. O espiritismo também. Mas o espiritismo apresenta a reencarnação sobre um molde mais progressista, né, seguindo a evolução. O budismo já acredita na metempsicose, que você pode voltar, reencarnar em animais. Então, a gente vai se esbarrar em alguns conceitos de outras religiões, né? Mas nós temos uma linha de raciocínio que as outras religiões, como, por exemplo, o budismo, não seguem no que diz respeito, por exemplo, à reencarnação. Então, espiritismo é também espiritualismo, assim como outras religiões também o são, tá? Mas, na introdução, Allan Kardec coloca que o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então, veja, Allan Kardec em nenhum momento fala espírito encarnado e espírito desencarnado, né? Então, ele coloca a alma como um espírito encarnado e espírito, que ele coloca como o desencarnado, né? O habitante do mundo invisível, do mundo espiritual. Então, é assim que Kardec coloca na obra. Nas obras que ele organizou, e então ele deu o nome Espiritismo. Uma coisa que a dona Cleide sempre falava nos cursos, Kardec nunca deu o nome de Espiritismo kardecismo. Né? A gente tem esse hábito, né? Ah, você é espírita kardecista? Não, eu sou espírita, né? Outra religião tem outro codinome, dos seus adeptos tem outro codinome. O codinome espírita é do espiritismo, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Quem o fez foi o próprio Kardec. Então, Kardec deixou bem claro que espiritismo ou doutrina espírita não colocou o kardecismo. O kardecismo foi o nosso preconceito para se distinguir de outras religiões. Gostemos ou não, quando a gente fala kardecismo, nós estamos
deixando aflorar o nosso preconceito com relação a outras religiões. A gente quer dizer assim, não, eu não sou um bandista, eu não sou do candomblé, eu não, entendeu? Porque eles mexem também com os espíritos, com a mediunidade, e a gente quer se distinguir. Não, eu sou espírita kardecista, não sou um bandista, eu não sou do candomblé, né? Então, isso foi um ranço, como dizia a dona Cleise, que nós, espíritos, introduzimos para nos distinguir das outras religiões espiritualistas, tá? Então, espiritismo ou doutrina espírita não tem nada a ver com kardecismo. Né? Isso foi uma conotação nossa. E, na introdução, a Allan Kardec ainda explica mais. Os adeptos do espiritismo são os espíritas ou espiritistas. Né? Não estamos lendo aqui kardecistas. Espíritas ou espiritistas. Tá? Terão como especialidade o livro dos espíritos, sendo também uma filosofia espiritualista. Tá? Então, nos esbarramos sim no bandismo, no candomblé, no próprio catolicismo, porque também acreditamos em algo além, não somos materialistas. É isso que Kardec quis dizer. Uma filosofia espiritualista, porque nós não somos materialistas, assim como as outras religiões também não são. Acreditam em algo a mais. Né? Gente, de forma muito simples, é assim que está na introdução do Livro dos Espíritos. Tá? Os primeiros parágrafos, as primeiras observações de Kardec a respeito do Espiritismo, dessa doutrina nascente, através desse livro que ele colocou como uma especialidade, o Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo possui, sim, e aí diz o que é o Espiritismo. Não é o que eu penso sobre o Espiritismo, não é que cada um de nós pensa sobre o Espiritismo. É o que o Espiritismo é, segundo o seu primeiro livro, que é o livro referência para o início do Espiritismo no mundo material. Então, alguns conceitos ou plataformas do Espiritismo, que aí traz o tríplice aspecto. A ciência, porque foi assim que Kardec organizou, de forma científica, metodológica, com comprovações, com comparações. Olha, essa resposta não bateu com tal médico, com tal médico, com tal médico. Por quê? E aí ele foi investigado, havia influências, mas ela bateu e a sua resposta é coerente com tais e tais médiums. Então, é essa resposta que vai para o livro. Imagina o trabalho que ele não teve, né, gente? Como para desenvolver de forma metodológica essas mais de 900 questões, né? Ela é filosofia, porque ela traz esse princípio de vida, essa reflexão do que a vida esse guarda-chuva onde a gente se encaixa e diz, poxa, eu penso assim. Isso norteia a minha vida. Isso é um princípio de vida para mim, né? E é claro, principalmente no Brasil, um cunho religioso. E é um cunho religioso se abraça nas questões do cristianismo, onde nós estudamos a vida e os ensinamentos do Mestre Jesus. Né? Então, veja, ela tem esse tríplice aspecto, e se nós não enxergamos esse tríplice aspecto, é porque a gente precisa, então, buscar mais esclarecimento dentro da própria doutrina. Né? Não é a falha da doutrina, mas nossa. Né? Adeptos novos, adeptos mais antigos, somos nós que temos que buscar o entendimento desse tríplice aspecto que nós não estamos entendendo, mas que está lá contido na doutrina. Então, vamos lá. Adoro essa parte, gente. A melhor. Então, o Espiritismo fala de Deus. Né? Então, Deus. Aí, uma questão muito interessante, que aí, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos não é quem é Deus, não é? É o que é Deus. O que é Deus? Né? Então, o Espiritismo já traz essa visão diferenciada dessa visão do Criador. E aí aderimos à resposta que é a causa primária de todas as coisas e ele possui os seus atributos. Né? E aí, a partir do momento que cremos em Deus,
né? Então, não cremos só no mundo material, mas cremos em algo superior. Acreditamos que esse Deus seja bom, justo, único, né? Como o próprio Mestre Jesus nos trouxe, como lutou tanto o próprio Moisés para que a gente acreditasse num Deus único, não em vários deuses, né? Mas num Deus único, e que este norteasse toda a nossa filosofia e plataforma moral. E a partir desse momento, a gente se coloca, então, nessa posição também religiosa desse ser superior no qual nós cremos. Cremos que ele é único, justo, bom, né? Eterno, imutável, imutável. Essa palavra é muito interessante, porque os espíritos superiores falam para Kardec que esse imutável torna tudo estável. Né? Se Deus é imutável, então tudo está estável. Né? Só as suas criaturas aqui vão mudar. Mudar para chegar nas suas leis imutáveis. Né? Isso é uma plataforma do Espiritismo. Isso é o Espiritismo. Alma. Então, Kardec coloca que alma está além de ser algo subjetivo. Né? Ela é concreta. Somos todos nós temos essa alma, e a partir do momento que estamos encarnados, somos todos espíritos, no momento que estamos encarnados, podemos ser chamados de alma, né? Mas também podemos ser chamados de espíritos desencarnados, né? E que possui essa... que nós possuímos essa alma que dá vida ao corpo material, né? Então, outra plataforma do Espiritismo, diferente, que difere no seu conceito de outras religiões, mas que também aderem ao conceito da alma, né? O princípio vital, né? Então, o princípio vital que os espíritos aqui se debruçam de forma bem categórica para nos explicar que esse princípio vital habita da vida e constância a todos os seres vivos, né? Ele se difere da vitalidade, a vitalidade é orgânica, o princípio vital está para o ser vivo, criatura de Deus, né? E explica de forma bem metodológica o que é o princípio vital segundo o Espiritismo, né? As manifestações inteligentes, que foi uma das causas que levou Kardec a estudar e pesquisar tudo quanto levou ele ao que é o Espiritismo. Então, ele chegou à conclusão que as manifestações são inteligentes e que é uma comunicação entre os dois mundos. O mundo material, que nós enxergamos, tateamos, vivemos com esse corpo material, e o mundo espiritual, que é de onde nós viemos e para onde nós retornamos, e o qual sempre existiu e sempre existirá, mesmo que o mundo material não existisse. Veja, são conceitos que mudam totalmente a sua linha de raciocínio, né? Então, nos faz pensar. Fala do perispírito, explica categoricamente aqui no Livro dos Espíritos o que é o perispírito, que quando no mundo espiritual, um médium, né, que faz essa intermediação entre os dois mundos, na comunicabilidade no mundo invisível, então, como diz a Beth, né, a chamada é de lá para cá, né? Então, quando os espíritos desencarnados vão se comunicar, a chamada é de lá para cá. Podemos evocá-los, como Kardec muito fez, né? Quando ele fez todas aquelas reuniões para chegar nas conclusões dessas mais de 900 questões, ele fazia as evocações. É claro que fazia. Então, também tem a chamada daqui para lá e a constatação de que essa chamada foi ouvida, né? Então, aí o médium preparado, o médium que estuda, o médium que sabe quem ele é, que sabe se manifestar de forma educada nessa comunicabilidade entre os dois mundos. E que o perispírito, quando o médium está vendo o espírito desencarnado, ele está vendo o perispírito,
né? Que pode ser a imagem da sua última existência, que é um corpo mais sutil, plástico, que se molda ao pensamento, que se molda à vontade do espírito, dependendo do seu grau evolutivo, né? Mas que faz essa intermediação entre o corpo material e o próprio espírito. E ajuda na manifestação desse espírito no mundo material, né? E também no mundo espiritual, porque é com o corpo espiritual que a gente também se movimenta lá no mundo espiritual. Então, é um marco, né, gente? O perispírito está para o espiritismo, né? Eu não sei de outra religião que fale de perispírito. Diferentes classes de espíritos. Então, lá, a partir das questões 100, Kardec pergunta aos espíritos superiores sobre a classificação dos espíritos. E aí a gente descobre que existem superiores, aqueles que não são tão superiores, aqueles que são bons, mas não são tão bons, os maus, mas que não vão ser eternamente maus, né? E que todos estão destinados, à medida do progresso, a se elevar e progredir constantemente. Né? Então, as diferentes classes dos espíritos, os espíritos superiores possuem a moral proposta por Cristo, e aí a gente faz aquela narração com os ensinamentos de Jesus, que Kardec fez através do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, fazer o bem, a caridade e nunca o mal. Né? Então, isso é, por exemplo, um exemplo aqui a gente colocado, é uma característica dos espíritos superiores. E depois, mais uma plataforma do que é o espiritismo, né? Melhoria dos espíritos através das encarnações. Então, se os espíritos possuem várias classes, por que eles possuem essas várias classes? Né? Uma das perguntas que Kardec fez nas questões que ele aborda a respeito dos diferentes tipos de espíritos. Né? E aí os espíritos superiores dizem, através das várias encarnações, múltiplas encarnações, né? Ou reencarnações. E o que o espírito progride? Progressivamente vai adquirindo novas formas de agir, de pensar, de atuar no mundo material, no mundo espiritual. E este progresso, ele é crescente. Ah, mas por que tantos espíritos são maus e ficam na maldade durante tanto tempo? Eles podem estacionar, mas nunca regredir. Aí, Kardec coloca que a mente psicose, que é muito divulgada, por exemplo, no budismo ou em outras religiões que querem justificar a reencarnação e reencarnação em animais, ele coloca que ela não se justifica, a mente psicose se perde exatamente no momento que ela tira do indivíduo, já na categoria humana, o regresso para uma categoria de animais ainda no instinto, que ainda não adquiriram o I da inteligência, está só no I do instinto. Então, ele coloca que a reencarnação é progressiva, podendo estacionar, mas nunca regredir, e aí para o espiritismo, a mente psicose se perde. Né? Não há seres criados de forma especial. Adoro essa parte. Justifica anjos e demônios. Então, os anjos, para algumas religiões espiritualistas, existem os anjos e os demônios. Então, são seres já foram criados naquela categoria. Então, os anjos são bons, os demônios são maus, e ficamos por aqui, né? Então, para o Espiritismo, principalmente no livro Céu e o Inferno, ele desbrava essas questões. Não existe seres à parte, né? Especiais, criados de forma especial. Os anjos a gente coloca como se fossem espíritos superiores, os demônios, entre aspas, que quer dizer gênios, a gente pode dizer que são os espíritos inferiores, fase por qual todos nós já passamos, né? Então, nem sempre fomos bons, e que bom que não lembramos que já fomos muito maus, né? E que ainda não adquirimos essa fase angelical, mas que é uma destinação de todos.
Então, olha só como é democrático o espiritismo, né? Por isso que eu acho que eu tenho espiritismo, eu seria uma louca, né? Não, né? Seria uma rebelde. Porque ele justifica, né? Não existe uma plataforma em que você está estagnado, né? Que você foi criado daquele jeito e pronto, ponto final. Mistério, né? Não. Nós estamos sujeitos ao progresso e esse progresso depende e é direcionado proporcionalmente ao nosso esforço, né? Ampliando as nossas consciências, os nossos conceitos e o amor, como Jesus nos ensinou, ao próximo. Então, saindo de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e aí participando de uma forma muito mais, como se diz, um amor incondicional, universal, para com todos. Né? Então, um mundo de sentimentos em que nós desejamos ao outro aquilo que eu desejo para mim. Né? Então, eu não vou fazer o mal, porque eu não quero que ninguém faça o mal para mim. Né? Então, saímos do orgulho, saímos do egoísmo, para irmos caminhando progressivamente para sentimentos mais universais e do bem comum para todos. Né? Depois tem a destinação dos espíritos, criaturas de Deus, todos, eu não pus incondicionalmente porque não coube, mas é todos incondicionalmente. Ai, dele, mas aquela criatura má, perversa, seja no mundo material, seja lá no plano espiritual, no mundo espiritual, vai ser um dia uma criatura de bem? Vai. Nademos nós, né, contra a correnteza o tempo que a gente julgar necessário. Mas nós vamos um dia ser do bem, né? E aí, eu tinha esquecido como é que a gente pode chegar nessa perfeição, sendo nós tão teimosos, né? Tão orgulhosos, tão egoístas, e às vezes chegamos às raias da perversidade, né? Aí vem a pluralidade dos mundos materiais, habitados. E aí a classificação que tem lá, tem tanto no livro dos Espíritos, quanto no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos, que nos chamam a atenção desses mundos habitados que nos servem de moradia e de encarnações múltiplas nos seus vários graus de progressão. Então, lembrando que nós estamos no mundo de provas e expiações, mas já passamos para o mundo primitivo, está lá na Gênese. E também já tivemos a categoria de um mundo que não era nem habitado, né? Era um mundo ainda em convulsão, se ajustando para que servisse posteriormente para que as criaturas pudessem encarnar nele e servir de escola, e servir de patamar para o progresso. Então, passamos por essa fase, entramos no mundo primitivo, para as primeiras encarnações, e depois de mundo primitivo para provas, expiações, e aí regeneração. E o legal na Gênese, que Kardec também desenvolveu, através do seu método, com os espíritos superiores, eles colocam que esses mundos estão pelo universo todo, criado por Deus, e nós podemos, então, migrar, né, de um mundo para outro. Eu não consegui nesse mundo, esse mundo vai para a regeneração e eu ainda estou na perversidade. Tudo bem, meu filho, não tem problema. Você vai reencarnar, então, lá no mundo primitivo de novo, começar algumas etapas novas, mas sem perder o que você já ganhou, né? Então, isso é o progresso, né? A Lívia falou sobre a lei do progresso no sábado, e isso se encaixa perfeitamente com essa visão entre raciocínio, por isso que eu coloquei aqui pluralidade dos mundos, e eu coloquei agora, gente, antes de... Porque eu falei, gente, será que tá faltando alguma coisa? Aí me veio, poxa, o link da pluralidade dos mundos. Aí não dá para falar de progresso, porque era o último, destinação dos espíritos para a perfeição. Sem a gente migrar, muitos de nós não vai conseguir, né? Então, não dá para conseguir aqui no planeta Terra, que vai para a regeneração, então vai lá para o primitivo. Você vai conseguir lá, né? E passar por todas as etapas
que nós burlamos por causa do nosso orgulho e egoísmo, né? E muitos de nós, até pela própria perversidade, que o egoísmo e o orgulho nos envolvem, nos dá essa capa, né? E sem a pluralidade dos mundos, nós íamos ficar muito engessados, né? Aí eu adoro a Gênesis porque ela entra nessa questão, né? E traz as categorias de mundos. Até chegar no mundo feliz, que aí, sabe Deus, estamos muito longe, mas um dia chegaremos lá. Então, veja, se a gente puder agora pensar naquela primeira pergunta que eu fiz para você, né? Ó, peraí. Opa. O que é o Espiritismo para cada um de nós? A gente já reformulou? Depois que eu fiz essa palestra, eu já reformulei. Não sei vocês, mas eu já reformulei. Eu já mudei alguns conceitos. Gente, algumas coisas ainda não tinham entrado, agora já entrou, né? Então, aí vocês respondem para vocês o que é o Espiritismo para cada um de vocês. E eu só dei aí o Livro dos Espíritos na pequena parte de introdução, viu, gente? Não entrei nem no primeiro capítulo. Aí vem, para nós, aqui no Brasil, nós tivemos a sorte de que alguns tradutores trouxeram, já no século XIX, toda a tradução dos estudos de Kardec, né? Então, como Kardec encarnou em 1869, então entre 1857 e 1869 ele só trabalhou, né? Então vamos colocar assim, uns 2, 3 anos antes, então entre 1854, 55 até 1869, Kardec só trabalhou, né? Ele não conseguiu concluir algumas questões, mas aí nas obras póstumas a esposa dele conseguiu, junto com os companheiros e os estudiosos do Espiritismo que aderiram com Kardec. Então, tivemos, então, além das 5 obras básicas, obras póstumas, e se o Conde estivesse aqui, ele ia ficar feliz, a Revista Espírita. Eu já ia falar também. A Revista Espírita, ela é muito importante, porque eu aprendi que a Revista Espírita, desde 1858, quando ela começou, era como Kardec fez muitos adeptos, porque ele tirava dúvidas. E todas as dúvidas ele colocava na Revista Espírita, que as outras pessoas se identificavam. Então, foi um elo de comunicação que Kardec teve até o seu desencarne através da Revista Espírita, né? Então, as pessoas se comunicavam com ele. É como a gente faz, sabe, no YouTube, que aí as pessoas falam assim, coloca aqui a sua impressão. Então, Kardec fazia isso. E as pessoas mandavam cartas, perguntas, muitas questões de pessoas que entenderam perfeitamente a proposta do Espiritismo, o que é o Espiritismo, estavam entendendo perfeitamente. Ele até colocou exemplos dessas pessoas. Ou seja, era um grande intercâmbio de Kardec com os primeiros adeptos do Espiritismo, né? Então, a Revista Espírita ela tem essa comunicabilidade do Kardec com os primeiros adeptos espíritas. E o que é o Espiritismo, que também é um livrinho que foi Kardec que montou, também é pouco divulgado o que é o Espiritismo, mas é bem interessante de ler, né? E, é claro, se a proposta da gente estudar o que é o Espiritismo, eu coloquei uma outra proposta. Quem é o Espiritismo? Então, para nós, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles colocam, e o próprio Cristo afirmou, que viria o Consolador prometido. E para nós, o Espiritismo é esse Consolador prometido. Tá? Então, respondendo o que é o Espiritismo, mas também quem é o Espiritismo, que seria, então, para nós, o Consolador prometido, graças a Deus, os trabalhadores da última hora, que demoraram para entender, mas agora está entendendo. O Espiritismo foi esse guarda-chuva onde a gente coube, né?
Então, é um grande guarda-chuva aberto onde eu corro. Né? Então, se eu não entendi o que as outras propostas religiosas traziam para o nosso esclarecimento moral, desenvolvimento moral, com o Espiritismo eu consegui entender. Então, eu estou lá na guarda-chuvinha do Espiritismo, que também é o Consolador Prometido. Tá? Então, era isso que eu queria comentar sobre o que é o Espiritismo e quem é o Espiritismo. Muito bom, amiga. Muito bem sintetizado, minha mãe falou. Eu tenho uma certa dificuldade de falar assim, que eu nasci dentro do Espiritismo. Mas eu tenho, eu até estava comentando com a minha mãe ontem mesmo, memórias mais antigas de que outras religiões me magoaram, me maltrataram muito, e eu já vinha buscando uma nova proposta, né? Que eu já vim para essa vida buscando uma nova proposta de conhecimento. Eu acho que a doutrina espírita é a mais justa de todas as religiões, porque aqui somos todos iguais, não existem anjos nem demônios e todos temos as mesmas oportunidades, né? É isso que a doutrina nos coloca como irmãos mesmo, né? Todos vocês partiram do mesmo princípio, todos vocês têm as mesmas oportunidades, todos vocês têm o seu livre-arbítrio, têm as suas condições de escolher, e é justiça isso, né? Porque fortalece o nosso coração de que a gente pode, sim, como Jesus disse, vós vão chegar como eu, vós serão deuses, né? Então, é essa a minha consolação, né? Pode falar, Joyce. Meninas, só em termos de acompanhamento e de proximidade ao espiritismo, vocês sabem que eu estudo bastante isso. Espiritualistas também são os estudiosos do espírito, né? Que acreditam num ser maior e numa alma. Mas Hermes Trismegisto, olha só onde eu estou indo, hein? Egípcio, em que lançou as leis herméticas, são 6 leis herméticas, já falava de alma, já falava de melhoria do espírito e já falava de progressão do espírito, tá? Isso é só para todo mundo saber, como forma de educação. Desculpa que eu estou falando baixo, mas como vocês veem que os espíritos já vêm de longa data cuidando da gente para que a gente progrida, porque é necessário, né? É interessante, se alguém um dia tiver vontade de ler as 6 leis herméticas, são muito interessantes, elas não fogem em nada ao espiritismo, e eles acreditavam em encarnação também, reencarnação, tá? Então, assim, era para poucos, só para filósofos, né? Geralmente homens, que isso era disseminado. E nós aqui somos reencarnações de reencarnações de reencarnações que provavelmente passaram pelo mesmo período de Hermes Trismegisto, né? Então, o espiritismo, as leis, a ciência também existia nas leis herméticas, tá? Eles eram adeptos para eles era ocultismo, né? Eles praticavam ciências para definir o que as coisas aconteciam, diziam que as plantas também tinham espírito, que também iriam evoluir, é uma coisa interessantíssima, tá? Então, diferentemente, é o que mais se aproxima do espiritismo, por quê? Porque eles também acreditavam que homens evoluem para homens, e plantas para plantas, e animais para animais. É muito, muito, muito interessante. É só em questão de cultura mesmo, tá? Muito legal, Joyce. É para ver como também Jesus já vinha trabalhando antes da vinda dele
depois com ele e depois dele, né? Porque os conhecimentos tinham que ser disseminados, né? Como a gente estava falando de Paulo a semana passada, o conhecimento tem que ser disseminado para todos. Se é uma religião justa, como eu estou falando, tem que chegar ao máximo de pessoas que a gente puder, né, levar essas informações, esse conhecimento, esse esclarecimento, como a Adriane disse no começo, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Imagina Jesus com o celular na mão, hein? O que seria? Desculpa a brincadeira, mas é verdade. Justamente, o Espiritismo já estaria divulgado há séculos, né? Vamos dizer assim. Sim, com Aí iria certeza. trazer Paulo aqui na colo, então, pra que queria precisar de celular, né? Para ligar. Fala no meu aqui. Eu estava conversando com a Lívia, acho que anteontem ou ontem, e o meu raciocínio é que o espiritismo não é fácil da gente entender e praticar, né? É uma situação, uma ciência muito difícil da gente colocar em prática. E os séculos e milênios que a humanidade teve de subjugação com religiões de todas as formas, de todos os tipos, e que exigia sacrifícios e tantas coisas complicadas, né? É muito difícil ainda de alguns seres se desprender de tudo isso. Então, por isso, a doutrina se torna difícil da gente desprender, conseguir praticá-la, mesmo nos dogmas que as outras impingiram em tudo, é difícil das pessoas se soltarem de tudo isso. Então, a gente que vai tendo uma liberdade, que vai deixando algumas coisas, né? Porque nós ainda não estamos nem num décimo do que precisaria, mas a gente tenta deixar algumas coisas e tal, é porque nós já tivemos inúmeras encarnações com esses conhecimentos. Seja isso que a Joyce citou, do tempo do Egito, do tempo de outras épocas aí antiguíssimas, como também de reencarnações mais recentes, nós já convivemos com esses ensinamentos para agora podermos vir com essa liberdade, com essa despretensão toda, mas de abraçar de coração e de entendimento essa doutrina. Com certeza, né? Como a Porque Lívia falou, ajudar na sua divulgação, né? Porque se a partir do momento a gente aderiu, entendeu, está debaixo do seu guarda-chuva de esclarecimento, cabe a nós ajudar na sua divulgação, né? E tem alguns ainda que já nasce numa casa espírita, que é para não fugir mesmo, né? e agora nós já estamos com gerações que vão nascer dentro da casa espírita, né? Porque a minha mãe, a Júlia também, somos casos à parte. Mas agora nós estamos sendo cada vez mais jovens na casa espírita e que vão ter os seus filhos e que vão já nascer também já com conhecimento espírita, que vão aí trazer seres já dentro da doutrina espírita. Cada vez mais, com os anos passando, né, aumentando a quantidade de anos da doutrina espírita, esse fenômeno vai se tornar mais presente, né? Porque os jovens já
tem mesmo que não vão na casa espírita, muitos dos nossos filhos, dos nossos, né, a gente vê, já levam em si o germe, a semente, né, da doutrina espírita. E eu acho que cada vez mais isso vai se ampliando. Bom, gente, vamos, né, passar para agora a nossa fase, como a amiga disse, da caridade. A amiga quer falar? Pode falar. Eu queria entrar nas vibrações. Se você puder vibrar para a Karen e para o Gabriel parece que está com suspeita de dengue.